Bom, voltando aqui à aula de programação Shell, nós vamos agora passar para a parte da programação. Eu vou compartilhar a minha tela para vocês poderem ver. E a gente vai ver a primeira parte da programação, tá? Então, a gente vai usar, escrever programas usando uma linguagem Shell, uma linguagem de interpretação de comandos. Você tem 2 maneiras de fazer isso. A primeira é escrever o programa diretamente na linha de comando. E aí você digita os comandos e executa cada um deles de forma interativa. Você tem o prompt $, que identifica um usuário comum, e caso a linha não seja suficiente para você escrever todo o comando, ele abre um segundo prompt para você, que é identificado através do sinal maior, tá? Quando você termina essa digitação, você executa esse conjunto de comandos, ele vai executando cada um dos comandos e te dando os resultados, apresentando os resultados. A segunda maneira é você criar um arquivo, onde dentro desse arquivo você coloca esses comandos, né, que a gente chama de script ou roteiro, e você pode usar qualquer editor de textos que você se familiarize mais. Então você escreve como se fosse um programa e, ao final, você chama esse programa como você chama um programa executável de uma linguagem de programação, por exemplo, tá? Então aqui eu tenho um exemplo de programa, mas eu vou usar a primeira forma de criação, que é, por exemplo, eu quero determinar todos os arquivos que contêm o string POSIX no seu conteúdo. E para isso eu preciso usar o comando grep, porque o grep é aquele comando que busca um determinado conjunto de caracteres dentro de arquivos. E aí eu digito essa sequência de comandos. Aqui tem um for, aqui eu tenho uma variável, que é uma variável do programa, e asterisco, que é aquele metacaractere que a gente viu na aula anterior, tá? E aí eu estou indicando que eu tenho uma lista de arquivos dentro do meu diretório e ele vai varrer cada um desses arquivos, procurando pela string POSIX aqui dentro, tá? E o grep-l, ele serve para listar qual é o arquivo que contém essa string aqui. E ele vai fazendo isso, e à medida que ele vai identificando que realmente eu tenho a string POSIX, ele dá ele executa o more para poder exibir o conteúdo desse arquivo, e isso aqui é simplesmente uma forma de eu identificar uma variável dentro do meu programa, $arquivo, essa variável arquivo tem o nome do arquivo que ele encontrou aqui nessa expansão, tá? Esse programa aqui, ele está digitado nas linhas de comando, mas se eu quiser fazer exatamente todos esses comandos, eu tenho que digitar tudo novamente. Então, nesse caso, um programa que, dessa forma, digitado, ele tem essa desvantagem. Todas as vezes que eu tiver que fazer essa sequência, eu tenho que digitar novamente. E isso inibe o reuso daquele conjunto de comandos que eu tenho ali. Com o script, eu armazeno o programa em um arquivo, que é a segunda forma de criação de um programa em Shell, e chamo esse arquivo. Então eu possibilito o reuso desses scripts, e eu posso chamar um script dentro de outro, por exemplo. Aqui eu tenho um exemplo de um arquivo onde eu tenho aquela sequência de comandos, tá? E eu chamei o meu arquivo de primeiro.sh. Essa extensão sh não tem significado algum para o Linux, ele não identifica isso aí como sendo uma extensão válida para um shell script, ou para nada. O jogo da velha, no início de cada linha, né, como sendo o primeiro caractere, identifica um comentário. E um jogo da velha exclamação, que é o caso da primeira linha, é um comentário especial, que vai indicar qual programa que vai ser usado para ele poder interpretar esse conjunto de códigos aqui, tá? O exit 0 é um comando que, para quem já programa em C, sabe exatamente que isso aqui é um retorno
de uma condição normal, né, de finalização desse programa. Então é um código de retorno de sucesso, tá? Esse aqui seria o primeiro exemplo que você faria de um script. E para você poder chamar esse programa, você invocaria a shell usando aqui a chamada do interpretador /bin/sh e depois dá o nome do script. Uma forma mais elegante é você mudar a permissão de acesso do seu programa dentro do seu diretório e na linha de comando seguinte você já chama através do próprio nome sem ter que fazer a chamada explícita do interpretador. Nesse caso, você está dizendo que o primeiro .sh é um executável. E aí ele chama o shell para poder interpretar esse código que está aqui. Então, chmod é aquele comando que altera as permissões de acesso. O arquivo pode não estar localizado em alguma área que esteja definida dentro dessa variável de ambiente, que é a variável path. Então, para que isso aí possa ser utilizado corretamente, sem erros de localização do arquivo, você tem que fazer a atualização dessa variável, colocando o diretório lá dentro, e aí você consegue executar qualquer script que esteja dentro daquele diretório. A primeira coisa que a gente vai aprender é usar variáveis. Você não precisa declarar nenhuma variável antes de usá-la. Basta que você faça uma inicialização. Você pode fazer uma inicialização, senão o valor dela é um valor vazio, tá? Elas são criadas quando usadas pela primeira vez, podem ter letras maiúsculas e minúsculas, e essas letras maiúsculas e minúsculas são diferentes, tá? Porque o Linux ele é sensível a esse tipo de caractere. E o valor de uma variável, quando eu quero saber qual é o valor dela, eu uso o dólar antes do nome. Aqui eu tenho um exemplo, meus comprimentos igual a alô. Repara que aqui eu não tenho espaços entre a atribuição, o nome da variável e o seu valor. E aqui eu estou executando o comando echo, que vai exibir o conteúdo dessa variável, meus comprimentos. Aqui na linha seguinte ele exibe alô. Se na minha string eu tenho, a minha string de inicialização, eu tenho espaços, é necessário que eu coloque aspas para que esses espaços façam parte da string como um todo, tá? E aí, nesse caso, quando eu executo o comando echo, ele exibe toda a string. Repara que eu sempre estou falando que a atribuição para uma variável é uma string. Então, nesse caso aqui, 9 mais 3, ele não faz essa avaliação aritmética. Isso aqui para ele é a string 9 mais 3, tá? A função read, ela permite que o valor de uma variável seja lido a partir do teclado, tá? Ele termina quando o usuário digita Enter. Então, o que ele vai fazer? Aqui no echo, comando echo, ele exibe uma mensagem entre algum texto, e no read, comando read, ele identifica o nome da variável que vai receber o texto. Para eu poder exibir o conteúdo dessa variável, eu posso executar o echo, comando echo $texto, e ele vai mostrar o conteúdo da variável. E se eu quiser que esse nome saia antes do conteúdo dela, eu coloco entre aspas simples, $texto, e aí ele vai exibir $texto. Agora contém, agora aqui eu tenho, nesse caso, eu tenho o conteúdo da variável texto, tá? Nesse caso aqui, eu só tenho a exibição desse trecho de código, desse trecho de caracteres, dessa string. O uso de apóstrofes é importante porque, na verdade, você tem aqui diversas coisas que podem trabalhar de forma diferente, tá? Então, eu vou falar aqui sobre o uso das apóstrofes, tanto as simples quanto as duplas. Vamos lá. Eu tenho aqui myvar igual a aspas hi there. Como aqui eu tenho espaços em branco, eu preciso colocar as aspas para ele poder considerar o conteúdo de myvar como sendo toda essa string.
eu dou um eco dólar myvar, ele mostra o valor da variável. E aqui, eco aspas dólar myvar, ele também vai mostrar o valor da variável myvar, tá? Se eu quero simplesmente exibir o nome da variável, eu coloco ela entre aspas simples. E se eu coloco a barra invertida, eu simplesmente vou suprimir, vou anular o significado desse dólar. E quando eu anulo o significado desse dólar, o que acontece é que ele exibe somente myvar. Então, esses dois comandos aqui são semelhantes, tá? Ele vai exibir myvar, só isso. Ele não vai exibir esse conteúdo aqui. Agora eu vou ler uma variável, né? Vou ler o conteúdo dessa variável, myvar. Eu executo o comando read e depois eu exibo o conteúdo dela. Echo $myvar igual a $myvar. Só que no primeiro caso eu tenho o myvar entre aspas simples e ele vai exibir essa string aqui, myvar. E finalizo o meu script. Aqui eu tenho um outro exemplo, echoStuff, e eu tenho essa string entre aspas simples. Se eu executo echo $echoStuff, ele vai exibir tudo isso, inclusive as aspas simples, tá? Então, aspas simples, elas são consideradas como parte do texto. Variáveis de ambiente são variáveis pré-definidas pelo ambiente Linux. Os seus valores eles são obtidos quando eu inicio um script durante a sua execução e eles dependem desse ambiente de execução. Normalmente, o nome dessas variáveis é todo escrito em maiúsculas, para distinguir das variáveis do usuário, que geralmente define suas variáveis com letras minúsculas. Então, eu tenho $home, $PS, $jogo da velha, $, por exemplo. Mas você tem que olhar a configuração do seu ambiente para poder saber quais são os nomes utilizados nessas variáveis. Mas algumas delas se mantêm os mesmos, mesmo sendo uma outra distribuição diferente. O $home, por exemplo, identifica o diretório pessoal do usuário atual. Então, você tem o seu usuário e o $home é o diretório do seu usuário. O $pass, ele indica a lista de diretórios, onde você vai procurar pelos comandos, né? E ela é uma lista separada por 2 pontos. Então, aqui eu tenho /user, /local, /bin, como sendo um caminho, /bin, outro caminho, /user, /bin, outro caminho, o próprio diretório corrente e outros que você vai definir sempre usando a separação por 2 pontos. O $jogo da velha identifica o número de parâmetros que foram passados para o script. Isso a gente vai ver daqui a pouco como é que pode ser utilizado. E o $$ é o process ID daquele shell script, ou seja, a identificação que é dada àquele processo, aquele shell script que foi executado. Outras variáveis de ambiente são o $PS1, que é o command prompt, usualmente é o dólar, ou o jogo da velha quando o usuário é o root, e o $PS2, que é o prompt secundário, que normalmente é o maior. O IFS é o separador de campos de entrada, ou seja, é o separador que o usuário vai utilizar na linha de comandos. Normalmente é o espaço, tab e um new line, ou uma nova linha. Bom, agora a gente vai aprender a usar parâmetros. Esses parâmetros são variáveis criadas quando a shell é chamada durante a linha de comando, tá? Dentro daquela linha de comando. Se aquele script for invocado sem parâmetros, então o $jogo da velha, que contém o número de argumentos que foram passados para aquele script ou para aquele programa, possui o valor 0. O $1, $2 e por aí a seguir são os parâmetros dados ao script, que você pode consultar dentro do seu script. O $*, ele lista todos os parâmetros, é a lista de todos os parâmetros separados pelo primeiro caractere em IFS, que normalmente é o espaço, tá?
Então, isso aqui é a lista de parâmetros separados por espaços. E o dólar arroba é uma variação do dólar asterisco que não usa o IFS, tá? Não usa o separador. Vamos ver um exemplo para poder identificar de fato como é que você pode usar essas variáveis de ambiente, que são variáveis pré-definidas dentro do Linux. Eu tenho aqui um arquivo chamado tentar_var, que vai ser o meu script, tá? E eu escrevo a seguinte coisa: saudação igual a hello, eco dólar saudação, e aqui eu vou imprimir cada um dos argumentos que são passados para esse programa. O argumento 0 identifica o nome do programa, tá? Então, o nome do programa vai ser tentar_var, esse é o $0. O primeiro parâmetro está dado em $1, o segundo em $2, o terceiro em $3, e a lista de parâmetros é essa daqui. O diretório home do usuário é o $home, e ele vai ler uma saudação, vai executar o eco dessa saudação, e depois ele vai finalizar o script. Então, eu vou executar esse script aqui. Eu fiz uma alteração aqui no modo de acesso para ele poder transformar esse tentar_var em executável. E aqui eu vou mandar executar ./tentar_var foo bar e bas. Nesse caso aqui eu tenho o $0, que é esse argumento aqui, que é o nome do programa, o $1, que é o primeiro argumento, o segundo argumento, que é o bar, e o terceiro, que é o bas. Então, aqui, se você executar esse script, ele vai exibir esses valores aqui para você. Eu tenho, dentro de uma linguagem de programação, eu tenho testes, né? Eu tenho comando de teste e eu posso fazer executar comandos de teste também dentro do shell script. Então, um comando de teste, eu tenho duas formas de avaliar. A primeira é usando o colchete. Aqui dentro do entre os colchetes, eu coloco o teste, e eu obrigatoriamente tenho que ter um espaço aqui e outro espaço aqui. Então, eu não posso esquecer esses espaços, tá? E eu tenho condições de teste que eu posso testar aqui. São 3 categorias: a comparação de strings, comparação aritmética e características de arquivos. Na comparação de strings, eu tenho o igual, ou seja, string 1 igual a string 2, string 1 diferente do string 2, ou seja, quando as strings não são iguais, ele retorna verdadeiro. O "-n" em string, para identificar se a string é nula ou não nula, nesse caso aqui é não nula, ele retorna verdadeiro. E o "-z" para identificar se a string é vazia. A string vazia é diferente da string nula, porque a string vazia significa que ela existe, e a string nula significa que não existe absolutamente nada. Não tem nenhum valor definido para aquela string. A comparação aritmética, eu tenho o igual, onde eu tenho a expressão 1 igual à expressão 2, então eu uso menos aqui, então ele retorna verdadeiro se são iguais. Eu tenho o "-ne" para retornar verdadeiro se as expressões são diferentes. O "-gt" para expressão 1 maior do que expressão 2. O "-ge" para expressão 1 maior ou igual que expressão 2. O "-lt", expressão 1 menor do que expressão 2. E o "-le" para identificar a expressão 1 menor ou igual que expressão 2. Eu também tenho a expressão unária, né, a avaliação unária, que é o "not", não expressão, e que ele retorna verdadeiro se a expressão for falsa. E aqui eu tenho as características para arquivos, que eu posso identificar, por exemplo, se um arquivo é um diretório e ele retorna verdadeiro, eu uso a opção "-d". A opção "-e", arquivo, ele identifica como verdadeiro se o arquivo existe. "-f", se o arquivo é um arquivo regular, não é um diretório, não é um outro tipo de arquivo. "-g", se o setGroup ID desse arquivo está ligado. "-r", se é um arquivo legível,
E aí, arquivo legível a gente entende como um arquivo do tipo texto. "-s", para identificar o tamanho do arquivo, para saber se o arquivo não é zero, né, não tem um tamanho zero. O "-u", se o set user ID desse arquivo está ligado. O "-w", para identificar se eu posso escrever no arquivo. O "-x", que identifica se o arquivo é um arquivo executável. E aqui o "-e" e o "-f", né, eles são similares, você pode usar tanto um quanto o outro, porém a "-f" é a opção mais usada. Tá? Esses daqui são as características dos arquivos. Aqui tem as comparações aritméticas e aqui as comparações de strings que vocês vão poder manipular dentro dos exercícios que vão estar disponíveis, ok? Aqui a gente finaliza a segunda parte.